que era um movimento que as pessoas queriam sair da renda fixa, ir para a renda variável que estava chamando a atenção, e era um cenário que eu poderia ensinar mais pessoas para isso, porque todo mundo sabia minimamente ali de renda fixa, mas ninguém sabia de renda variável. A gente estava num cenário muito bom para o Brasil. O Rodolfo Marques, do Vamos pra Bolsa. Um investidor que vendeu o próprio carro para investir na bolsa e hoje é uma referência no mercado cripto. Até por isso, né, o logo do Vamos para a Bolsa, ele é um touro e urso, porque acho que o investidor ele tem que estar sempre olhando para isso, né? O mercado ele pode subir e o touro pode dominar por um certo momento, mas você não pode esquecer que do outro lado tem o urso que ele pode fazer o mercado cair. Sim. Só que em contraparte, quando o mercado cai também, você não pode olhar só para o urso e esquecer que o touro pode voltar. Fala pessoal, antes do podcast começar, só um recadinho. Se você gosta de acompanhar os nossos conteúdos, não se esquece de curtir e se inscrever aqui embaixo. Oi pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Future of Money, o seu podcast da Exame, patrocinado pela Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual. Eu sou o João Pedro Malar, repórter do Future of Money, vocês já me conhecem há um bom tempo, e hoje a gente está aqui para mais uma vez falar sobre tudo ligado ao futuro do dinheiro. E eu tô aqui com um convidado muito especial, que é o Rodolfo Marques, que tá no Instagram, tá nas redes sociais, com o Vamos Pra Bolsa. Tudo bom, Rodolfo? Oi, João, tudo ótimo. Obrigado pelo convite. É um baita prazer falar desse mercado e espero agregar bastante valor aí para a audiência. A gente que agradece por você ter topado. Eu sempre gosto, né, quando a gente traz aqui influenciadores, entender um pouquinho da trajetória da pessoa, né? E eu acho que antes de perguntar de por que virar um influenciador, acho que é importante falar sobre o tema, né, que você sempre tá falando sobre. Como que você chegou nesse mundo dos investimentos, do mercado, e aí depois como foi essa transição para cripto, né? Por que cripto? Boa. Bom, eu comecei a trabalhar no mercado tradicional. Eu trabalhava com TI, então acho que isso está muito correlato a cripto. Então trabalhei com TI aí durante mais de 7 anos, fui estagiário, me tornei analista, fui me especializando na área, mas eu percebia que na área de TI, por mais que eu vejo como muito promissora, eu trabalhava com suporte, e aí eu tinha meu celular normal, tinha um celular corporativo, e cara, trabalhava enquanto as pessoas trabalhavam, fim de semana, feriados, trabalhava também, e aí eu percebia que por mais que eu ganhava um bom recurso ali pela minha idade, eu não tinha liberdade. E para mim, essa questão começou a ecoar muito forte de ter liberdade. E eu comecei a procurar por formas de ter liberdade. E na empresa que eu trabalhava na época, eu conheci um gerente de estatística que ele investia na bolsa, tinha um patrimônio de mais de R$500 mil na época, fazia viagens internacionais ali uma vez por ano, e aí foi uma pessoa que eu, de certa forma, me modelei, né? Infelizmente, aqui no Brasil, quem tem sucesso geralmente recebe muito mais alfinetadas do que acaba sendo um benchmark para você se inspirar. Mas a gente não sabe nem tirar muitos exemplos, lições, né, dessas pessoas. E aí eu falei, cara, deixa eu me modelar aqui e ver o que essa pessoa fez de bom para ter esses resultados. E aí ele me ensinou ali sobre a bolsa, me mostrou um home broker, parecia, sei lá, um painel de avião, uma parada muito louca, muitos números, verde, vermelho. Parece outra língua, né, assim. Uns tickers, uns códigos diferentes, eu não sabia nada disso. E ele me ensinou sobre a bolsa naquele momento, isso foi 2016. E cara, 2016, para quem se lembra, Brasil tava na lona, muita incerteza em relação ao Brasil, o mundo estava voando e o Brasil estava indo bem para baixo por inúmeras questões políticas, fiscais. E naquele momento eu só tinha investimentos em renda fixa, porque acho que o Brasil é o lugar da renda fixa, muitas pessoas estão acostumadas à poupança e tudo mais. E eu comecei a investir ali um pouco em renda variável. Legal. E deu certo, porque eu não precisei ser um gênio para comprar bons ativos muito descontados, como foi em 2016. Só que ali em 2017 eu tive um susto que foi o Joesley Day, que era o possível envolvimento... Você e a economia inteira do Brasil, né? Esse foi marcante. Aquele possível envolvimento do presidente em exercício com os irmãos batistas, e aí os investidores já estavam receosos em Brasil. Tinha acabado de tirar um presidente pelo impeachment, e aí o vice poderia estar envolvido com algo daquele gênero, a reforma de previdência estava perto de ser aprovada, enfim, foi um caos. Teve circuit breaker na bolsa, pararam ali as negociações, muitas ações caiu mais de 10%, e naquele momento eu estava muito mais exposto a ações. E foi um choque para mim. Porque eu nunca tinha passado por aquele cenário, era up only, né? Então eu comecei em 2016, o mercado ele só subia, porque estava muito lá para baixo. Bom, né? E eu vi que, poxa, tem riscos. Então acho que é legal você estar no mercado há um pouco mais de tempo para passar um pouco pelos ciclos, tanto os ciclos de alta quanto também as correções, e saber se é aquilo que você quer. Porque é muito fácil você ser ganancioso no mercado que sobe e é muito fácil você ser pessimista no mercado que cai.
Então, até por isso, né, o logo do Vamos para a Bolsa, ele é um touro e o urso. Porque acho que o investidor ele tem que estar sempre olhando para isso, né? O mercado ele pode subir e o touro pode dominar por um certo momento, mas você não pode esquecer que do outro lado tem o urso que ele pode fazer o mercado cair. Sim. Só que em contraparte, quando o mercado cai também, você não pode olhar só para o urso e esquecer que o touro pode voltar. Então acho que Tem que se preparar para essa volta, né? é isso, é você saber equilibrar as duas coisas. E aí ali eu percebi que, cara, eu não poderia investir só em ações, eu tinha que olhar para outras coisas também. E naquele cenário, né, em 17, a gente teve uma alta vertiginosa de cripto. Muito forte, muito forte. Que acho que foi o primeiro grande boom, assim, né? Pra muita gente, acho que foi quando muita gente conheceu o cripto, né? Descobriu o cripto. Exato. E aí tinham muitas pessoas não especializadas, estavam falando de cripto, falando de Monero na época, inúmeros projetos que multiplicavam na madrugada. Só que eu nunca fui a pessoa que se ligava muito à manada. Então, se alguém está fazendo alguma coisa e não é, de certa forma, muito especializado, faz muito mais sentido que a gente esteja muito mais perto de um fim de ciclo do que do início de ciclo para que eu possa surfar isso bem. Aquela onda do hype, né? E até aquele momento, cripto, você não tinha muita utilidade ali. Você tinha as pessoas, de certa forma, investindo, mas os contratos inteligentes da Ethereum, por exemplo, foram inseridos naquele ano. Então, muito novo, você não tinha muita utilização. E eu fiquei de fora e vi aquilo acontecer. E aí eu me preparei mais como investidor, eu comecei a diversificar mais investimentos, comecei a estar exposto a dólar, porque eu vi que quando teve o Joesley Day, dólar deu uma disparada absurda enquanto a bolsa caiu. Então, poxa, eu sabia que tinha um ativo descorrelacionado. Então, se o Brasil tivesse mais problemas, eu sabia que dólar iria subir. Então, se eu tiver um patrimônio mais diversificado em dólar também, eu me protejo em eventuais... Você foi construindo esse portfólio, né? Exato, eventuais problemas domésticos. E aí teve 2018, que teve greve dos caminhoneiros, eu passei melhor por isso, tinha caixa, eu tinha minhas reservas e deu tudo certo. E como a estratégia está dando certo, eu tinha um carro que eu vendi na época. Olha só. Tinha um carro quitado, eu sempre curti carro, quem me acompanha vai saber que eu gosto de carro. Vendi esse meu carro e eu pensei, poxa, se a minha estratégia está dando certo, eu posso potencializar com a grana do carro. Vou andar de Uber e tudo mais, mas... se eu perder essa grana, eu sou jovem, recupero lá na frente, mas se isso der certo, eu posso potencializar os meus resultados. Era um risco, mas foi um risco calculado, né? Exato. Isso foi em setembro de 18, e aí em outubro de 18 teve as eleições, e aí veio alguém pró-mercado, e o mercado deu uma baita disparada. Sim. E aí eu falei, cara, maravilha. E eu vi muitas pessoas querendo saber mais sobre investimentos. E foi ali que em 2019, eu não tinha nenhuma certificação na área, e eu queria falar sobre investimentos. E eu falei, cara, deixa eu tirar uma certificação. Eu tirei a certificação CEA da Ambima, de especialista em investimentos. Parabéns, porque é um processo, né? Então, as pessoas começam, sei lá, pelo CPA 10, CPA 20, depois vai pro CEA. E eu falei, cara, o pré-requisito é o mesmo para as 3 provas. Eu vou para mais difícil. Caraca. E aí eu estudei insanamente o mês de janeiro de 2019. Lembro que no dia 5 de fevereiro eu fiz a prova, passei. Legal. E na mesma semana eu consegui ser dispensado do meu trabalho. E aí eu falei, cara, vou me dedicar inteiramente aos investimentos, porque era um movimento que as pessoas queriam sair da renda fixa e para a renda variável que estava chamando a atenção. Sim. E era um cenário que eu poderia ensinar mais pessoas para isso, porque todo mundo sabia minimamente ali de renda fixa, mas ninguém sabia de renda variável. A gente estava num cenário muito bom para o Brasil. Sim. E aí foi onde começou ali o Vamos para a Bolsa, e eu comecei a falar para as pessoas sobre isso. E naquele cenário, naquele contexto, cripto também foi melhorando, foi ganhando mais tração. 2019 foi um ano muito bom para cripto, principalmente fim do ano. Só que ali em 20 veio pandemia, e aí a gente teve um choque global, criptos caíram muito forte, mas os mercados como um todo caíram super forte. Mas cripto conseguiu renascer dali, e muita coisa começou a ter utilidade em cripto, e o DeFi começou a aparecer, que são as finanças descentralizadas. Sim. E aí quando eu comecei a perceber essa real utilidade de cripto, como eu sempre fui uma pessoa de tecnologia, sempre curti tecnologia, e eu vi que o dinheiro estava fluindo para dentro de cripto, eu falei, cara, deixa eu me focar um pouco mais nisso daqui. Então eu curtia muito ações, fundos imobiliários, curto até hoje, mas a gente sabe que no Brasil a gente tem muitos problemas que, enfim, desde 2021 para cá a gente não vê o mercado brasileiro andar. O mundo está andando, está crescendo, e infelizmente a gente está empobrecendo e está ficando para trás. E para mim, cripto hoje é uma alternativa para você sair da caixinha Brasil e você pensar numa caixinha mundo. Então, eu tenho um poder de escala em cripto que ele é muito maior do que Brasil. Então, eventualmente, se eu escolho uma boa ação aqui do Brasil, ela vai ter, geralmente, uma representatividade doméstica.
Sim. Se eu escolho e acerto uma boa cripto, ela vai ter uma escala global. E aí o crescimento que ela pode ter é infinitamente maior do que você focar no Brasil, que por mais que ele é representativo, ele é interessante. A gente está falando aí de uma economia que está no top 10, você está falando ali de pouco mais de 200 milhões de habitantes, comparado a 8 bi que a gente tem no mundo. Então, eu comecei a olhar muito mais para cripto por esse poder de escala e por ser um ativo descorrelacionado a Brasil. Legal. Porque você está, de certa forma, dolarizado e está exposto num mercado que cresce bastante. E aí, em 2021, né? 2020, eu comecei a estudar mais sobre isso, comecei a ter resultado. 2021, comecei a falar mais sobre cripto. Tanto que eu criei o Vamos para Cripto também, né? Sei lá, tem o Vamos Holding, tem Vamos para Bolsa, Vamos para Cripto. Continua ali com... Vamos Companies, né? Assim, vários. Isso. Eu continuo com o perfil Vamos para Bolsa, né? No Instagram, que as pessoas me conhecem mais sobre isso. Mas o YouTube, por exemplo, eu já mudei para Vamos para Cripto. Legal. Porque, cara... de 10 vídeos, 11 é sobre cripto lá, porque é o mercado que eu mais estudo, é o mercado que eu acredito que as pessoas precisam de mais informação e é o mercado que eu acredito que quanto mais conhecimento você tiver, mais potencialmente resultado você pode ter. Total. Então eu comecei a focar mais em cripto e foi onde, enfim, acabei ficando mais conhecido, fui palestrar mais, fui para eventos fora, tive recentemente no Uruguai palestrando sobre cripto, tive a oportunidade de ir no Alasca, lá em Fairbanks, palestrar sobre cripto também. Então, é um mercado que eu praticamente gosto bastante e acredito que ele vai ganhar cada vez mais tração, sobretudo com o institucional vindo para esse mercado. Então, cripto... Que é um movimento que a gente está vendo muito forte agora esse ano, né? Com os ETFs, tudo. Exato. Então, acho que tinha aquela rixa, né? Poxa, quem é do mercado tradicional não quer olhar para cripto, porque cripto é lavagem de dinheiro, algo do gênero, como o próprio Larry Fink, o CEO da BlackRock, falava anos atrás. E muita gente de cripto torcia o nariz para o mercado tradicional, porque a galera do mercado tradicional é quem vai querer alavancar, fazer isso, fazer aquilo, e sei lá, eles que originaram, por exemplo, a crise do subprime. Portanto, os derivativos que criaram ali e a bolha explodiu. Então, tinha essa rixa, né? Só que hoje eu acredito que a gente pode ter uma combinação desses dois mundos. Então, muito dinheiro fluir do mercado tradicional para dentro do mercado cripto, porque o mercado cripto tem a blockchain, tem transparência, tem agilidade e consegue fazer o que já existe no mercado tradicional muito melhor dentro dessa infraestrutura. Então, eu acredito muito mais nos dois trabalhando junto do que ou um ou outro. Não acredito nisso. E você estava comentando dessa questão, né? E eu acho que é sempre muito importante bater nessa tecla, assim, de uma educação mesmo para mercado e para investir. A gente sabe que aqui no Brasil a educação financeira é uma coisa que, assim, a grande maioria da população não tem, né? E aí, quando a gente fala de entrar, por exemplo, numa bolsa de valores, exige toda uma educação. E eu acho que cripto exige ainda mais, né? Um desafio ainda maior. E também é um desafio de não só explicar como funciona o mercado, mas também tem que falar um pouco da tecnologia também. Não tem como fugir, né? Um pouco desse mundo. Como que é para você fazer esse processo e o quão importante você acha que ele é, né? Também hoje em dia? Boa. Minha esposa, ela é médica. Então, ela não vai operar alguém, por exemplo, tocar num bisturi, se ela não passasse ali pelos 6 anos de faculdade e depois, enfim, a especialização dela. Então, eu acredito que para você investir em cripto, por exemplo, você pode começar com alguma plataforma para comprar ali os ativos, pode até mesmo utilizar os ETFs dentro da bolsa, tem na Bolsa Brasileira, que foi precursora, inclusive, né? Teve antes ETF aqui para depois ter no mercado americano, para você ter exposição ali a Bitcoin e Ethereum, aos maiores projetos, mas para mim, o real valor de cripto está em você, de fato, utilizar. Você criar uma carteira externa, uma carteira Web3, você conseguir utilizar essas criptos para fazer uma transação, para usar ali dentro do DeFi, porque aí sim você vai ver a real utilidade e aí sim você vai ver o porquê que esse mercado ele é tão interessante. Porque você tem essa questão de ele ser peer-to-peer. Se tem uma pessoa nos Estados Unidos, na Europa, seja onde ela for, você consegue fazer uma transação de dinheiro 24/7 a qualquer momento. Já no mercado tradicional, tem as janelas que podem ser feitas. Se você vai mandar para algum país específico, leva mais tempo. Tem spread, tem o Swift, tem N barreiras que você tem que fazer. Acho que qualquer pessoa que já usou um Swift vai ser um super fã de cripto, né? Exato. A diferença é... Às vezes você quer fazer alguma operação lá fora, você tem que mandar o seu imposto de renda para eles validarem isso daí. Cara, a gente está num cenário hoje de mundo que eu fico muito preocupado em compartilhar as minhas informações. Porque quem me garante que essa informação ela não vai ser perdida? Sim. Essa vulnerabilidade, né, de informação. Exato. Então, quanto mais anonimato você tem numa geração que quer cada vez mais dados, para mim faz sentido. E cripto você consegue ter e preservar anonimato.
E até para valorizar os seus dados depois, né? Se em algum momento você quiser fazer alguma coisa com esses dados, tá? Exato. É aquela coisa de oferta e demanda, né? Sim, porque quem me garante que, poxa, os dados eles vão ser preservados? Quantos ataques hackers eles acontecem? A gente sabe que hoje dados acaba sendo um ouro para as pessoas que estão aí no mercado. Então, o cripto consegue ajudar em diversas formas nesse sentido. Perfeito. Outra coisa também que eu queria te perguntar, né, saber a sua opinião, a gente sabe que aqui no Brasil a gente tem um mercado de cripto que ele é grande, né, inclusive sempre que divulgam os rankings, o Brasil tá lá entre os 10 maiores, se eu não me engano, o último que saiu o Brasil estava em 10º, mas se fala muito sobre esse potencial de crescimento, né, do mercado de cripto aqui no Brasil. O que você acha que falta talvez para a gente desbloquear, né, esse movimento e será que realmente tem esse potencial? Às vezes também tem um wishful thinking ali dos participantes do mercado. Como que você vê o mercado de cripto hoje por aqui? Assim, se você puxar dados, nós temos mais investidores criptos do que investidores na B3. Sim. Só que, infelizmente, boa parte desses investidores criptos, eles não são de fato investidores. Eles são apostadores. Eles olham para o mercado cripto muito mais como gambling, muito mais para querer surfar ali uma grande alta do que pensando para um prazo maior. Então, para mim, o mercado cripto ficar mais maduro no Brasil, ele depende muito das pessoas se educarem, saberem das possibilidades, saberem que existem ali os ciclos, mas pensar de fato para um prazo maior. Então, acho que é você mudar um pouco os objetivos da pessoa. Se ela vem com muito curto prazo para esse mercado, não vai dar certo. Se ela vem com um horizonte maior, vai dar certo. Olha o preço do Bitcoin, por exemplo. Há um ano atrás, ele estava $30 mil. Sim. Se você pensar mais um ano atrás, né? 2 anos atrás, ele chegou ali a 15. Aí, poxa, foi de 15 para 30, agora o pessoal está chorando porque está 60. Sim. Então, olha a escala que você vai tendo à medida que você tem um horizonte maior ali de investimento. Chegamos a bater nesse ano de 2024 o máximo histórico do Bitcoin. Sim. Então, quer dizer, todo mundo comprou Bitcoin na história, estava com lucro. Só que ele teve que esperar por esse momento. E a gente tem alguns gatilhos no mundo, né, pelo cenário que a gente tem hoje, que para mim vão fazer criptos subirem muito mais de uma forma vertiginosa. A gente pode até falar aí a respeito disso. Com certeza. Mas eu acredito que as pessoas elas têm que ter uma conscientização e pensar para um prazo maior, que esse não é um mercado de curto prazo, é um mercado para um prazo maior. E aí acho que você até consegue ver, né, quantos brasileiros que eventualmente saíram de cripto e aí estão no tigrinho, por exemplo. Eu ia falar exatamente disso. E eu acho que tem muito a ver com isso que você estava comentando, desse foco no curto prazo, né? Assim, de querer ganhar muito dinheiro, muito rápido e fazendo muito pouco, né? Como você lida com isso também? Tem alguma cobrança, tipo, de seguidor? Tipo, esse negócio de bet aí, que é isso? Como você tá lidando com esse cenário, né? Pra mim acho que é muito postura, é muito como você se porta em relação aos cenários. Então eu gosto de ser bastante analítico. O legal do mercado cripto é que muitas das vezes as pessoas elas só olham para questões de preço. Quanto o preço está variando para cima ou para baixo em um dado dia. Sim. Só que não é o preço que vai ditar os seus movimentos no mercado. Para mim é muito mais os fundamentos que está por trás. E uma coisa que existe no mercado cripto que não tem no tradicional, que chama muita atenção para mim, que é a análise on-chain. Então você consegue ter análise da blockchain. Você consegue ver a quantidade de endereços de carteiras de pessoas que acumulam Bitcoin. Essa transparência, né? Você consegue ver se esse número está aumentando, se ele está diminuindo, você consegue ver se as baleias, aqueles que têm mais que 10 mil Bitcoins, eles estão acumulando, se eles não estão. Você consegue ver há quanto tempo que as carteiras fizeram o último movimento. Então tem carteiras aí que estão há mais de 5 anos sem se movimentar. Sim. Então, poxa, se essa carteira está mais de 5 anos sem se movimentar, ela viu a máxima histórica do Bitcoin e não vendeu nada, significa que ele está pensando para um prazo maior. Então eu gosto de compartilhar essas análises aí com a minha audiência, porque quando você olha além do preço, você consegue, de fato, ter um horizonte maior. E o que acontece no curto prazo acaba sendo muito ruído, porque o que importa é um prazo maior. E eu até gosto de trazer ensinamentos do mercado tradicional, né? Você olha para o Warren Buffett, por exemplo, mais de 60 anos investindo e é um bilionário que, cara, está no top 10 da Forbes, mas ele não fez o patrimônio dele em um ano. Ele se tornou bilionário depois dos 60 anos. E olha o quanto isso multiplicou depois. Então, eu acredito muito que eu tenho que trazer muito do que existe no mercado tradicional dos bons investidores para pensarem para um prazo maior, linkado com a nova tecnologia, com a disrupção que é a cripto. Então, acho que você linkando esses dois cenários, esses dois mercados, você consegue ter muito sucesso. Perfeito. Há pouco tempo atrás na Exame, a gente divulgou um e-book, né? Inclusive, para quem quiser, a gente vai deixar o link depois, exatamente de estratégias de investimento de cripto, e uma delas é esse foco de longo prazo, explicando como funciona e tudo mais. Mas eu acho que uma dor muito forte de quem
tenta, né, pensar no longo prazo, é exatamente essa volatilidade do curto prazo, né? Como lidar com isso. Eu sempre brinco, o ideal é você deixar o ativo lá e nunca mais ver, assim, fica um tempão sem ver. Você teve que lidar também com essa coisa, aquela dorzinha também de ver assim, putz, caiu muito, assim, nossa, subiu muito, talvez seja a hora de realizar um pouco aqui esse lucro. Como que você pessoalmente lida, né, com essas sensações, assim, do investimento? Eu acho que as sensações nos investimentos, eles estão muito correlacionados ao nível de entendimento que você tem no mercado e o seu nível de exposição a esse mercado. Uhum. Então, como o mercado cripto é um mercado mais volátil, não faz sentido você migrar de 100% para renda fixa para 100% cripto, por exemplo. Para mim, tudo que você vai fazer tem que ser feito de uma forma gradual. Uhum. Então, se você está muito preocupado com o preço, se você está muito preocupado com as oscilações, eventualmente você está muito mais exposto do que deveria. Sim. Ou está faltando conhecimento para você. Alguma das duas coisas está acontecendo. Então, é você se munir de informação e é você saber se você está bem exposto ou não. E é claro, dentro de cripto é importante você saber fazer uma diversificação, né? Porque, eu estou 100% em cripto. Pode ser que uma pessoa está 100% em meme coin e pode ser que uma pessoa está 100% em Bitcoin. Sim. Tem tipos muito diferentes, né, de cripto. Então, se está em meme coin, por exemplo, você está correndo muito mais risco. Se você está em Bitcoin, para mim, cara, você está super tranquilo. Acho que Bitcoin é uma poupança. Uhum. Então, é importante você, como investidor, saber diversificar isso daí, saber o quanto colocar em projetos mais maduros, saber o quanto colocar em projetos mais intermediários, saber o quanto colocar naqueles projetos que podem entregar muito resultado. Então, você saber fazer uma boa divisão, saber ter reservas. Acho que no mercado cripto não tem porque você está 100% exposto a ativos voláteis. Uhum. Você pode utilizar stablecoins, que são criptomoedas pareadas ao dólar. Eu sempre gosto de ter 20% do meu patrimônio em stablecoins, porque de tempos em tempos a gente tem soluços e se eu tenho dinheiro, eu consigo comprar o que eu gosto mais barato. Se eu não tenho dinheiro, eu vou ser um passageiro da agonia, vou ver o mercado cair e não vou ter o que fazer. Então acho que vai muito de como que o investidor ele vai se portar. E eu gosto de ser mais estruturado nesse sentido. Não ficar 100% em uma coisa só. Eu acho que é muito frágil você ficar 100% em uma só estratégia. Então, quanto mais você diversificar em coisas que fazem sentido e em estratégias também, mais resultado financeiro você pode ter e mais tranquilidade você vai ter para passar pelas oscilações que elas vão acontecer. Total. E eu queria te perguntar também, eu estava fazendo a lição de casa, né, dando uma olhada no seu perfil, e eu vi que você foi lá para Singapura, né, pro Token 2049. Eu também estava lá, eu achei assim, um evento super interessante, gigantesco. E o que mais me chamou a atenção foi muito essa coisa que você estava falando da maturidade, né, do mercado e desse encontro entre o tradicional, o institucional e cripto, né? Como foi essa experiência para você lá e o que mais te chamou a atenção, assim, até de insight que você saiu de lá, né? Boa. Cara, eu gosto de viajar para conhecer outras culturas e muitas das vezes quando a gente está aqui no Brasil, a gente se foca muito no nosso mercado e acha que o mercado cripto é a visão que a gente tem aqui do Brasil. E não é. Quando você vai para a Ásia, que é um mercado que é muito, 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 muito mais maduro, você vê o quanto que cripto é forte lá. Total. Você vê o quanto que eles estão construindo. Você vê que pouco importa para eles o que está acontecendo no curto prazo, eles estão construindo grande para um prazo maior. É uma coisa que eles nem falam lá no evento, né? De curto prazo, assim, era uma coisa que não tava muito no radar, né? Na maioria dos painéis. Exato. E assim, eu já tive a oportunidade de ir para algumas feiras criptos, já fui para Crypto Expo Dubai em 2022, fui para Bitcoin Conference lá em Miami em 2023, e aí teve a Token 2049 lá em Singapura. Eu falei, cara, eu preciso ir nesse evento. Por ser Singapura, eu não conhecia ainda, não tinha ido para a Ásia, eu queria conhecer e, cara, foi fantástico. Deu para conversar com muitos founders. Além dos eventos principais, tiveram diversos side events que eu Nossa, a participei. planilha era uma loucura, né? Era gigante e deu para conversar com quem está construindo. Com grandes investidores, com quem está investindo ali dezenas de milhares de dólares e deu para ver que as pessoas estão expostas a cripto como nunca tiveram antes na história. Então, eles acreditam bastante. Então, enquanto muitas pessoas estão receosas com o que está acontecendo, desde março, por exemplo, que a gente teve máximo histórico do Bitcoin, o mercado está meio de lado, tem muita gente que está jogando a toalha, enquanto grandes investidores seguem acumulando. Então, acho que você tem que ponderar muito isso e estar nesses lugares é legal para você ver os projetos, ver o que está por trás, ver além do preço, né? Porque se olhar preço é muito fácil, todo mundo tem acesso, mas o preço é uma porção só. O que está sendo construído por trás é muito maior e, assim, deu para ver que a indústria ela é gigante, tem muito mais espaço para crescer, mais de 20 mil pessoas passaram por esse evento.
Isso que o mercado nem tá tão animado assim. Imagina quando esse mercado aquecer. E você vê também grandes players aí olhando para ter um braço cripto. Você vê grandes empresas aqui do Brasil, grandes corretoras, tendo um braço cripto, porque não dá para você ignorar isso. Sobreviveu ao voo, ao calor de Singapura, foi tudo certo. Tudo certo, deu. Singapura estava bem quente, eu parei em Dubai. Sim, eu fiz fiquei esse lá caminho também. para ajustar um pouco o fuso, para depois ir para lá, afinal de contas são 11 horas, né? Dá um baita jet lag. Passei por Hong Kong também para conhecer lá. Legal. Aproveitei. Mas, cara, acho que assim, é muito fácil você querer estar exposto a cripto, você querer investir forte quando o mercado está rompendo máximas e tudo indo para cima. Mas você se dispor aí para um evento como esse, que não é barato, voo, hospedagem e tudo mais, sei lá, você vai gastar 30, 40 mil reais facilmente para ir para lá, sem de executiva nem nada, porque são vários voos. Sim. Mas para mim faz sentido para estar dentro, imerso nessa indústria. É um dos mercados que eu mais invisto, então para mim financeiramente faz sentido, porque é um insight que você pega que pode fazer toda a diferença. E uma coisa é você ver as pessoas num X da vida, uma coisa é você ver um vídeo no YouTube, outra coisa é você estar pessoalmente com ela conversando e você consegue ter acesso a muito mais informação. Então acho que o mundo é daqueles que vão atrás, então ficar sentado na cadeira é muito bom, mas você ir atrás para procurar por informação, principalmente nesse mercado, faz toda a diferença. Com certeza. Queria entrar um pouquinho agora em alguns temas que você aborda, né, bastante nos seus conteúdos. O primeiro é esse mundo do DeFi, né, que você estava comentando. Ele é um segmento que ele não é novo no mercado cripto, mas muita gente fala, olha, o DeFi Summer vai vir, não vai, tem todo esse debate, né? Queria começar te perguntando assim, o que hoje mais te chama a atenção em DeFi? Por que você pensa assim, olha, a gente tem que estar olhando para isso e a gente tem que entender melhor DeFi? Legal. Bom, para quem não conhece, o DeFi representa o Decentralized Finance. Então, são as finanças descentralizadas. Entenda que o DeFi ele acaba sendo as finanças como nós conhecemos no mercado tradicional, só que dentro da infraestrutura cripto. Então, usando o DeFi, você consegue fazer troca de criptomoedas, usando corretoras descentralizadas, você consegue tomar empréstimos usando criptomoedas, tem a questão de seguros, tem tokenização, tem stablecoins, que são criptomoedas pareadas a algum ativo real, como o dólar, tem stablecoins pareadas ao ouro. Então, o DeFi é tudo aquilo que existe no mercado tradicional e você consegue trazer para a infraestrutura cripto. E dentro do DeFi você tem inúmeras possibilidades. O que eu particularmente mais gosto de fazer hoje é usar a questão de empréstimos. Então eu posso colocar as minhas criptos, grandes criptos como Bitcoin e Ethereum, como garantia. E eu consigo tomar empréstimos pagando 5%, 6% ao ano em dólar. Legal. Isso é muito competitivo. Porque você consegue ter acesso a uma taxa de juros muito baixa comparado com o que você tem no mercado americano, só que de onde você estiver no mundo. Então hoje aqui no Brasil você consegue tomar algum empréstimo, mesmo que com garantia, por 5%, 6% ao ano? Jamais. Não. Na Argentina, que a taxa de juros está acima de 100% ao ano, você consegue tomar empréstimo lá quanto? Você vai pagar muito caro. Só que usando cripto você consegue ter um acesso a uma taxa de juros muito menor e você consegue contrair esses empréstimos. E o legal de cripto é que você não consegue se alavancar usando empréstimos. Então a sua garantia tem que ser sempre maior do que o quanto você tomou emprestado de empréstimo. Legal. Então, por exemplo, eu troquei de carro no ano passado. Quando eu fiz essa troca, a Ethereum estava lá embaixo e eu coloquei lá, precisava de 100 mil reais para fazer essa troca, coloquei lá 200 mil reais em Ether, numa plataforma como essa, tomei 100 mil emprestado, paguei ali pela troca do carro e mantive ali os meus Ethers e fui repagando essa minha dívida que eu posso repagar a hora que eu quiser. É 24/7, eu posso repagar a hora que eu quiser. Posso pagar um pouquinho por semana, como posso pagar tudo de uma vez. Só que minha garantia estava lá, e minha garantia estava em Ethereum. Como o Ethereum subiu, os 200 mil que eu coloquei lá viraram 300. E se eu quisesse a tirar... vantagem, né, de você ter o ativo lá e... Exato. Então, se você acredita no ativo como garantia, e acredita que ele pode apreciar, você consegue tomar empréstimos numa taxa super competitiva e usar. É claro, tem que tomar cuidado porque o contrário pode acontecer. Sua garantia ela pode perder eventualmente valor também. A gente sabe que Bitcoin e Ethereum oscilam para cima e para baixo, então você tem que cuidar disso. Tem a questão de pool de liquidez também, que eu uso bastante pela Uniswap. Então, a Uniswap é a maior corretora descentralizada que existe no mundo. Então, para você fazer as negociações lá, você não precisa abrir conta numa corretora, fazer o seu KYC, mandar documentação, cadastrar e-mail, registrar seu CPF, nada disso. Você conecta a sua carteira Web3 e você está apto para fazer a troca ali dos ativos. E a Uniswap ela precisa de criptomoedas em saldo para fazer essas trocas. E aí é uma plataforma que é colaborativa. Então você como investidor pode disponibilizar essas criptomoedas dentro dessa plataforma
E a cada negociação que tem de criptomoedas nessa plataforma, como a Uniswap recebe taxas, ela compartilha parte dessas taxas com os investidores. Perfeito. Então é uma forma de você adquirir dividendos das suas criptomoedas, porque está aumentando a sua quantidade de criptomoedas. Então, e dá até uma utilidade para um ativo que estaria parado, né? Exato. Assim. Então, ao invés de deixá-lo numa carteira, por exemplo, você pode pôr uma pool de liquidez, posso colocar lá, por exemplo, Bitcoin com Ethereum. Toda vez que as pessoas foram lá e trocarem Bitcoin por Ethereum ou Ethereum por Bitcoin, eu vou recebendo taxas, e essas taxas são em Bitcoin e em Ethereum. Então, eu vou aumentando a minha quantidade de Bitcoin e Ethereum. Então, para mim, é algo que faz muito sentido, só que poucas pessoas fazem isso. Ou olham para isso. Então, para mim, tem muito valor dentro do DeFi, principalmente para o mercado tradicional. O mercado tradicional está vindo para cripto, está vindo forte. Então, você está vendo ETF de Bitcoin, ETF de Ethereum. Para mim, qual que é um possível movimento do mercado tradicional? Ir para o DeFi. Porque eles conhecem de empréstimo. Eles conhecem de pool de liquidez. Melhor do que ninguém. Eles sabem ser market makers. Será que esse pessoal do mercado tradicional vai ir para meme coins? Será que esse pessoal vai para NFTs? Vai para crypto games? Ou vai para aquilo que já existe no mercado tradicional e eles sabem fazer bem e em cripto eles conseguem otimizar? Então, para mim, o grande valor de DeFi está nisso. Em uma maior adoção institucional, a gente tende a ter um movimento muito grande de recursos entrando para a indústria. Com certeza. E é muito interessante você ter comentado isso, porque há pouco tempo atrás eu estava num evento com o Fábio Araújo, né, que é o coordenador do Drex, e aí ele estava comentando exatamente isso, que quando eles estavam idealizando, né, o Drex, eles pensaram, bom, se for só para pagamento, a gente já tem o Pix, não precisa. O que a gente consegue aproveitar aqui? E aí ele falou que era exatamente isso de DeFi. Então eles estão se inspirando muito em DeFi para fazer o Drex. Você acha que esse movimento, né, que você espera dos institucionais entrando em DeFi, você acha que pode talvez descaracterizar um pouco esse mercado, que é bastante descentralizado? Você acha que pode trazer uma centralização para algo que é descentralizado? Como que você vê esse movimento também que você espera? Para mim, eu acredito que terão novas soluções. Então, por exemplo, a Drex, ela não pegou uma stablecoin que existe no mercado cripto, ela vai criar a sua própria. Então, eu acredito que, por exemplo, uma Coinbase da vida, ela pode criar ali algo mais descentralizado, centralizado dela. Só que os institucionais, eles vão querer usar esse caminho, por exemplo. Se eu quero deixar milhões ou bilhões de dólares em garantia, eu prefiro estar em um ambiente mais centralizado, descentralizado, do que algo que é totalmente descentralizado. Então, eu particularmente acredito que os dois contextos, eles podem coexistir. Então, muitas pessoas estavam receosas, né? Poxa, os institucionais vão entrar em cripto e vão comprar ali os ETFs, quer dizer que Bitcoin não vai ser mais descentralizado. Cara, os ETFs comprando bilhões e bilhões e bilhões de dólares, eles não têm 5% de todos os Bitcoins. Sim. A carteira do Satoshi é maior que todos os ETFs juntos. E aí? Então, assim, o mercado cripto ele já é grande sozinho. Eu acredito que pode fluir muito dinheiro de pessoas novas, de institucionais, só que a representatividade dos indivíduos sozinhos vão continuar. Os grandes investidores que eu conheço, cara, ninguém fica vendendo Bitcoin. Então é uma questão de oferta e demanda. Essa pessoa compra e não vende, o institucional que está entrando agora, ele está brigando pelo float que tem no mercado. Ele não vai conseguir ir na carteira do Joãozinho da Ásia, por exemplo, que minerou muitos bitcoins lá atrás, quando era possível na China, e ele tem isso acumulado. Ele não vai vender. E aí? É uma questão de escassez. E se você olhar para a quantidade de bitcoins que você tem hoje nas corretoras, em fevereiro desse ano a gente tinha aproximadamente 3 milhões de bitcoins nas corretoras. De 21 milhões possíveis, tá? Já foram minerados mais de 19 milhões e meio de Bitcoin, então mais de 94% dos Bitcoins já foram minerados. Tinham 3 milhões disponíveis nas corretoras em fevereiro. Agora nós temos 2 milhões e 500. Tá caindo. Então, pensa, você perdeu quase 20% da quantidade de Bitcoins que tinham nas corretoras nesse período, e olha que o mercado nem andou tanto. Sim. Quando acelerar, quando tiver mais demanda e você vê que a quantidade de Bitcoins disponíveis está diminuindo, o que vai acontecer com o preço? Porque você olha para o mundo, a gente está num mundo que a gente tem uma produção absurda. Cada vez se produz mais celular, mais carros, moedas. Aquela economia exponencial, né? Quanto que as moedas estão sendo impressas? Se a gente pegar uma nota de 100 aqui, você sabe quantas notas de 100 foram emitidas? Você não sabe. Só que isso é o que está físico, fora o que existe virtual. Que, enfim, o banco, por exemplo, trabalha com reserva fracionária. Sim. Então, se ele recebe R$1.000 de depósito, esses 1.000 vão virar 5.000. E aí quando você olha para Bitcoin, cara, são 21 milhões e acabou.
Então, quando você olha para um ativo escasso, ele tende a se beneficiar muito de um mundo que se produz cada vez mais. Sim. E eu acredito que a curva de aprendizagem das pessoas está aumentando. Cada vez mais pessoas estão conscientes em relação a cripto e Bitcoin. Então, quanto mais pessoas conhecem de algo e quanto menos Bitcoins estão sendo minerados, porque a gente teve halving esse ano e estão tendo menos Bitcoins sendo produzidos, Sim. você vai ter um efeito aí absurdo de oferta e demanda, e por isso que você vê grandes players como a BlackRock, por exemplo, apostando muito forte em Bitcoin, porque se você olhar na indústria tradicional, esse ano foram lançados 525 ETFs. O ETF que teve mais inflow, que mais pegou recursos, que mais teve demanda, foi o ETF de Bitcoin da BlackRock. Foram 21 bilhões de dólares que entraram até o fim de setembro. Quando você olha para os 25 que mais fizeram sucesso, então 525 total, dos 25 que mais fizeram sucesso, 13 são de cripto. Alguns de Bitcoin e alguns de Ethereum. Então, assim, é no-brainer que os investidores tradicionais queriam ter esse veículo como meio para acessar as criptos. E quando a gente fala que BlackRock tem 21 bi, não quer dizer que a BlackRock pegou dinheiro do caixa e colocou. Acho que é importante esclarecer, porque para muita gente é a impressão que fica. São muitos clientes, tem estados americanos, tem grandes empresas que adotaram Bitcoin como ativo de reserva estratégica. Então, você vê que é um mercado que ele está amadurecendo muito. E para mim, eu produzo tanto conteúdo e eu me proponho a vir em podcasts como esse daqui para falar mais sobre esse mercado, porque eu acredito que as pessoas têm que abrir os olhos rápido, porque não vai ter para todo mundo. É a escassez que você estava falando, né? Também. É um ativo escasso. E aí você segura mais real. Cara, quanto que real tá perdendo valor ao longo do tempo? Pensa que o real surgiu em 94. Ele é um ano mais velho do que eu. 94. Completou 30 anos esse ano. Você comprava em 30 anos atrás com 100 reais o que você compra hoje? Não vamos nem tocar nesse assunto que a gente sai triste, né? Então, o real perdeu mais de 90% do seu poder de compra. Quando você olha para dólar também perdeu. Um ritmo muito menor do que o real, é claro, mas o dólar também perdeu poder de compra. Quando foi a primeira vez nos Estados Unidos em 2016, eu comprava X coisas com 100 dólares, agora eu compro menos. Isso é fato. Então, assim, as pessoas elas têm que olhar que é natural que as moedas fiduciárias, moedas dos governos, elas vão perdendo valor. Porque você tem meta de inflação nos governos. Então, quer dizer, aqui no Brasil a gente tem metas que elas flutuam entre 4,5 e 4. Sim. Então, você tem uma meta de que o governo ele vá se alavancando e a moeda vai perdendo valor. Nos Estados Unidos, a meta está em 2%. Então, quando as pessoas perguntam, né, poxa, vale mais a pena estar em real ou em dólar? Para mim é muito claro que é dólar. Porque dólar ele vai ter uma inflação muito menor do que o real. Uma coisa matemática, né? Exato. Então, se você tem menos inflação, quer dizer que aquela moeda consegue preservar muito mais poder de compra. E Estados Unidos é um país global, onde você vai com dólar ele aceita, em real, muitos lugares nem aceitam. Muitos países você vai, você em Singapura com real, o pessoal fala, o que é isso? Chega com dólar, o pessoal sabe o que é. Então, acho que as pessoas têm que olhar para isso e por esse motivo que para mim eu tenho cripto. Para mim, cripto é uma alternativa ao mundo. Então, se eu acredito que as coisas no mundo elas podem piorar, como de certa forma estão piorando com conflitos Rússia e Ucrânia, conflitos no Oriente Médio, conflitos entre países, você vê Nigéria com problema, Líbano com problema, Argentina com problema. E aí, qual vai ser a solução? Muitas das vezes já foi o ouro no passado, só que largaram o ouro. E aí você tem Bitcoin, que é um ouro digital. Total, e que é inclusive uma tese que a própria BlackRock ela tá trabalhando muito, né, com essa ideia. E aí eu queria só voltar rapidinho para DeFi também, e muito nesse aspecto assim, quase educacional mesmo. A pessoa ouviu o podcast e falou, putz, esse negócio de DeFi pareceu muito legal, quero entrar nesse mundo. Qual que é a primeira dica assim que você dá? Olha, legal, que bom que você se interessou, mas assim, XYZ, né? Legal. Bom, o primeiro passo é a pessoa criar uma carteira MetaMask. Então, a MetaMask é uma carteira Web3 que você pode baixar no seu celular, seja Android, seja iOS, e funciona também no computador. Vai numa corretora da sua preferência, compre ativos de uma blockchain que são baratas, blockchain da Polygon ou Arbitrum, são bem em conta. Transfere $5, $10 para lá, não começa com muita coisa, porque você pode errar endereços, pode perder essa grana, N coisas podem acontecer, então começa com um pouquinho. Vai devagar, né? E aí você vai
com esse dinheiro que você pegou, vai numa Uniswap, faz uma troca, vai numa plataforma como a Aave, que é uma plataforma de empréstimos, coloca um pouco ali como garantia e tenta tomar um outro pouco. Então, eu acho que muito do início é você entender como que esse mercado funciona. E com pouco dinheiro, principalmente. Depois que você viu que funciona, quer entender um pouco mais sobre ele, aí você pode usar, por exemplo, hard wallets, que vai acrescentar um duplo fator de autenticação para você. Você pode colocar mais dinheiro, porque você já vai estar mais seguro com esse duplo fator de autenticação e pode usar estratégias mais refinadas. Então, acho que o início é criar uma carteira B3, comprar cripto, fazer uma transferência cripto, né, usando ali a blockchain. É o início, com pouca grana, porque você vai pagar centavos de dólar de taxa de transação. É muito barato. Legal. Então, você consegue fazer isso. E o legal de cripto é exatamente isso, né? Sei lá, se eu quiser transferir bilhões de dólares para qualquer lugar do mundo, eu posso fazer pagando taxas de centavos a depender da blockchain. Então isso chama muita atenção. Não, com certeza. A gente sempre tem aqui no podcast a pergunta do patrocinador, né? Que é a Mint, a plataforma cripto do BTG. E a pergunta que eu tenho para você, acho que muito ligado também a essa questão do mercado. Hoje, quais são os projetos mesmo de cripto que mais te chamam a atenção, né? Eu não gosto de pedir para dar, quanto você acha que vai valer, porque isso daí sempre, né? Enfim. Sim. Mas quais são os projetos que mais te chamam a atenção hoje em cripto? Legal. Bom, para mim, Bitcoin é o rei, você não pode esquecer, é o ouro digital. Ethereum, para mim, ele introduziu os contratos inteligentes, então o DeFi, RWA e inúmeras outras coisas só existem no mercado por conta do Ethereum. Então, ter Ethereum, para mim, é fundamental. Então, se Bitcoin é o ouro, o Ethereum seria ali como se fosse uma prata ou, eventualmente, até o petróleo, né? Que você consegue ter muitos derivados dele. Eu gosto bastante de olhar para o token da Uniswap, que é a maior corretora descentralizada que existe no mundo. Aave, por exemplo, que é a maior plataforma de empréstimos que existe no mundo. Chainlink é um projeto que ele é bem interessante, é um grande oráculo que consegue trazer informações do mercado tradicional para dentro da blockchain e da blockchain para o mundo off-chain. Então acho que isso não pode ser ignorado. Tem a parte de games com grandes projetos como Immutable X, que estão trazendo games bem mais interessantes do que eram, por exemplo, X Infinity lá atrás, que as pessoas jogavam só para ter uma remuneração. Agora são jogos que eles são interessantes e esse mercado de esportes, ele é absurdo. Sim, é gigantesco. Muitas vezes aqui no Brasil a gente não consegue mensurar o quanto que ele é grande, mas enfim, estando na Ásia você consegue ver o quão grande é esse mercado. Acho que vale a pena também, pessoal, olhar para soluções RWA. Então a gente tem a Ondo, por exemplo, que tem estruturas ali da BlackRock para ter acesso. Poxa, investidores vêm, colocam dinheiro ali, o dinheiro vai ser investido em tesouro americano e ele vai receber a rentabilidade daqueles tesouros. Então, isso tende a crescer bastante e é uma plataforma que tende a se beneficiar disso tudo. Legal. E assim, tem muitos outros projetos, tem vários subsegmentos, né? Você tem cripto como um todo, mas cripto não é a mesma coisa, né? Tem vários subsegmentos ali, mas aqui acho que dá pra galera montar um portfólio aí com algumas opções que eu trouxe. Com certeza, já dá pra sair com muita coisa. E você comentou, né, nessa coisa do RWA, que era um outro mundo que eu queria entrar, né, e conversar um pouquinho com você. Quando você precisa explicar RWA para alguém, assim, aquela explicação simples, que é aquela coisa, explicar o complexo de um jeito simples, né? Qual é a explicação que você dá para as pessoas? Bom, RWA representa Real World Assets. Então, pensa que são ativos do mercado tradicional que eles existem dentro do mercado cripto. Então, acaba sendo uma forma de você melhorar a distribuição de ativos que já existem no mercado tradicional. Então, stablecoins, por exemplo, é um ativo RWA, porque você tem dólar que existe dentro do mercado cripto. Então, cada criptomoeda de dólar que é emitida, como o SDT ou SDC, ele vai ter $1 de garantia por trás. $1 como reserva. Então, o mercado de stablecoins hoje é um mercado de 160 bilhões de dólares. E muitas das empresas, como a Circle, que está por trás do SDC, e a Tether, que está por trás do SDT, eles pegam esse dinheiro que eles têm em reserva, porque o trabalho deles é, um SDT tem que valer $1. Eles têm que garantir isso, Exato. E ele pode fazer isso colocando dólar num cofre, ou ele pode pegar e garantir isso colocando em títulos do governo americano que estão pagando aí perto de 5% ao ano atualmente. Que são o que eles gostam muito de fazer, né? Essa estratégia. Então pensa, por exemplo, uma USDT da vida, uma Tether, que tem 100 bilhões de dólares. Ela pode pegar 100 bilhões de dólares e conseguir retornos de 5% ao ano. Quanto que é isso? Muita coisa. 5 bilhões de dólares sem fazer força. Numa empresa que tem 30 pessoas.
é uma empresa que fatura 5 bi. Só com e que isso. eu acho que ninguém tá prestando muita atenção nesses números mesmo que você tava comentando. Exato, né, é gigante, é gigante. Então as pessoas fazem muitas transações usando stablecoins. Vou pagar um fornecedor da China, por exemplo, cara, usa uma stablecoin, é muito mais fácil de você transacionar. Tem uma outra questão também voltada à RWA, que diz respeito a estruturas stablecoins que são criadas para entregar yield. Então, por exemplo, a USDT, ela não entrega essa rentabilidade que ela tem para os investidores. Ela entrega uma cripto que está pareada ao dólar, traz essa confiabilidade, mas aí o resultado financeiro é dela. Já tem outras stablecoins que elas são criadas para entregar esse resultado e compartilhar com os investidores. Legal. Então, é uma forma também do governo americano conseguir se financiar mais, por exemplo. Porque mais dinheiro está entrando para a economia americana de investidores que estão financiando ali a sua expansão, comprando seus títulos e recebendo o rendimento disso. É vantajoso para todo mundo, né, que está envolvido. Exato. Então, quando você pensa em RWA, é uma forma de você otimizar estruturas que já existem no mercado tradicional, só que elas passam ali por cripto. E aí você tem, por exemplo, stablecoin também atrelado a ouro. Então, poxa, muitos investidores querem estar exposto a ouro. Os bancos centrais estão comprando ouro como nunca antes na história nos últimos anos e você pode fazer isso pelo mercado cripto. Então, cada stablecoin de ouro vai ter ali como lastro ouro físico. Então, você consegue interligar os dois lados, você consegue fazer uma auditoria em real time. É uma coisa que no mercado tradicional você não consegue fazer. Então, para mim, cripto é muito interessante por conta disso. É um mercado que está crescendo absurdamente, o institucional está olhando para isso, você tem uma confiabilidade muito grande de dados, porque a gente sabe que no mercado tradicional, de tempos em tempos, a gente tem problemas. Quantas empresas brasileiras tiveram fraudes? Quantas empresas valiam bilhões de reais e hoje estão largadas aí na bolsa? Total. Então, muita gente fala de cripto na ótica pejorativa, de esquemas que aconteceram, de pirâmides financeiras, e evidente que tem problemas, mas em todo mercado ele tem problema. Só que o mercado cripto, para mim, é um mercado que eu sinto hoje muito mais confiança em investir pela transparência que eu posso ter, se comparado a outros mercados. Eu não tenho o nível de transparência que eu tenho em cripto, eu não tenho no mercado tradicional. Não, com certeza. E essa questão, né, do RWA, assim, na sua visão, todo ativo do mundo real vai ganhar o seu equivalente de RWA? Ou depende também de entender, olha, talvez esse ativo aqui não precise, né? Como que você acha que vai ser esse movimento? Tudo vai migrar para o blockchain? Tudo eu acho que é muito complicado. Eu acho que acredito que você pode ter algo ali mais analógico, por exemplo, igual o carro elétrico. Eu não acredito que todos os carros serão elétricos. Você tende a ter carro a combustão ali ainda. Mas eu acredito que muito mais coisas podem acontecer. A parte imobiliária, real estate, por exemplo, você pode, eventualmente, ao invés de ter uma escritura de uma casa e ter que pagar muito para ir num cartório ou numa title company, para quem faz isso fora do Brasil, você pode ter, eventualmente, ali um NFT que você transfere para a pessoa e aquele é o título da propriedade, por exemplo. Então, até que no Brasil já funciona, né, a blockchain para alguns cartórios. O próprio RG hoje está dentro da blockchain. Então, acredito que muitas coisas que antes estavam no mundo mais analógico, passaram ali para um digital, podem vir e fluir para blockchain. Então, já tem casos de casas, apartamentos que foram vendidos usando cripto e é tudo muito mais tranquilo, né? Essa transição de recursos. E, bom, a gente que lida com conteúdo, a gente sempre recebe aquela pergunta, né? Tá, mas como que isso me afeta, né? Como que mexe com o meu bolso? Como que você acha que um investidor ele consegue assim se preparar para esse mundo de RWA e também ganhar dinheiro, lucrar com esse movimento que a gente está vendo que realmente está ganhando muita atração, né? Para mim, de uma forma mais conservadora, você pode se expor a RWA com a infraestrutura que provê o RWA. Então, hoje a RWA está muito presente no Ethereum e nas segundas camadas. Então, o Ethereum ganha tanto na sua camada principal como nas segundas camadas também. Então, se eu acredito que o mundo DeFi vai aumentar e crescer, a RWA vai aumentar e crescer, naturalmente Ethereum e as suas derivadas, suas segundas camadas, tendem a se beneficiar. Então, seria um play safe assim para você investir.
pensando em ganhar com a atração desse ecossistema. Legal. E claro que também quando a gente tem esse processo, né, a gente tem novos ativos que vão ser desbloqueados para o investidor, né? Inclusive a gente vê algumas empresas aqui no Brasil lançando tokenização, bom, de tudo, né? A gente tem até royalty musical também está sendo tokenizado, então acho que é legal também ficar de olho nesses novos ativos, novas oportunidades que estão surgindo, né, para o investidor. Total. Acho que cabe só a questão da diversificação, saber quando se expor a esses novos projetos. Então eu gosto de ter na minha carteira no mínimo 50% em Bitcoin e Ethereum, que é aquilo mais consolidado. Aí o restante eu posso diversificar em outras coisas, mas acho que o grande erro dos investidores é quando eles vêm com muita sede ao pote, querem colocar muita grana em algo que é novo e o novo pode dar errado. Entenda que muitas criptos elas podem ser encaradas como uma startup. Algumas vão dar certo, se tornar um unicórnio e vai dar muito dinheiro, mas boa parte das criptos vão ficar para trás. Então acho que o investidor ele tem que olhar para isso. Sabendo diversificar, sabendo ponderar certinho, dá para ter tudo no portfólio. E eu queria saber a sua opinião, até como você veio desse mundo de tecnologia, né? Muita gente compara cripto e o momento atual de cripto lá com o surgimento da internet, né? Que a gente tinha uma tecnologia nova, com muito potencial e projetos que deram muito certo, que deram muito errado, mas com todo esse surgimento de um novo mercado que hoje a gente sabe o tamanho, né? Você acha que é uma comparação realmente adequada? Qual a sua visão sobre isso? Para mim, quando você pensa em cripto é o dinheiro pela internet. Legal. Então a adoção da internet ela foi muito importante para trazer acesso à informação para as pessoas por todo mundo. Então todo mundo tem aí um computador na palma da sua mão com um smartphone, por exemplo. Então a curva de adoção da internet foi super importante. Hoje nós temos mais de 60% da população mundial que tem acesso à internet. Só que quando você olha para cripto, a gente tem algo próximo de 5% da população mundial que investe em cripto. Então tem um addressable market gigante. Total. Tem muitas pessoas que podem ser introduzidas ali ao mercado cripto. E para mim, se a pessoa ela está no ambiente digital, não tem por que ela não ter cripto. Em algum momento ela vai ter. Se você olhar para as novas gerações também, essa galera que está no esportes e afins, eles vão ter, sei lá, ações, fundos de investimentos, eventualmente podem ter, mas eles vão estar muito mais inseridos no mercado cripto do que no legado para eles mais tradicional. É algo que faz muito mais sentido, né? Eles não vão investir em terreno, não vão comprar sua casa. Então, acho que é legal você entender a mudança das gerações. Isso para mim está claro. A nova geração, ela tende a ser muito mais nativa da internet. E se ela é nativa da internet, ela tende a preferir muito mais cripto do que outras opções. Com certeza. A gente está chegando no finzinho do podcast. Muito legal, já dá para ficar mais uns 40 mil horas aqui. Mas eu queria encerrar assim te perguntando quais são as suas expectativas para o ano que vem, né? A gente já está em outubro, assim, o ano já acabou praticamente, né? Novembro agora tem 40 mil feriados, aí já é Natal. O que você está esperando para o ano que vem e quais são as coisas assim que você vai estar de olho para o ano que vem que você acha que vale a pena estar de olho, né, para 2025? Para mim, a indústria cripto como um todo, ela está muito descontada ainda. A gente viu o Bitcoin destoando e andando super bem, mas as altcoins, né, projetos alternativos a Bitcoin ainda não andaram bem assim. E para mim eu tenho um cenário muito claro que tem muitos bons catalisadores no mercado cripto que vai fazer a gente de fato ir para um outro patamar. E para mim $100 mil vai ser pouco o ano que vem. Acho que a gente bate isso e vai superar. Por quê? Tivemos no dia 18 de setembro o início de corte de juros dos Estados Unidos, algo que não acontecia há 4 anos. Então, os juros esteve ali num grande patamar entre 5 e 25 e está caindo. Então, isso tende a tirar dinheiro de estruturas de renda fixa e migrar para ativos de risco, e cripto está dentro disso. Tem eleições lá nos Estados Unidos em novembro e você vê ambos os candidatos olhando para cripto. Acho que pela primeira vez, né? E querendo trazer digital assets para o mercado. A gente teve a FTX que quebrou em novembro de 2022 e ela tem $16 bilhões para repagar seus investidores. Então, eu acredito fortemente que esse dinheiro ele tende a fluir para cripto, porque lá em 2023 eles tiveram que vender as criptos para estar em dólar, para repagar os investidores, agora eles vão repagar em dólar e para mim estimam aí que 40% dessa grana volte para dentro de cripto. Não faria muito sentido não voltar, né? Porque se era um investidor antes... Se era um dinheiro perdido, voltou, cara, vou comprar mais cripto porque é o que eu acredito. Tem a China trazendo muitos estímulos, mais de 140 bilhões aí no anúncio mais recente, foi o maior pacote que ela trouxe desde a pandemia, então assim, é dinheiro na veia sendo impresso e vai entrar no mundo.
E você tem também a própria questão da adoção cripto aumentando. Então, são catalisadores que, para mim, são claros que vão fazer esse mercado ir para um outro patamar, muito embora isso não está no preço ainda, mas os fatores eles vão se somando, e uma hora isso vai eclodir e você vai ver esse mercado ele andando bastante, porque os fundamentos são muito favoráveis para isso. M2 aumentando, expansão monetária, a inflação mais controlada, Estados Unidos reduzindo juros e a adoção cripto aumentando. Soma tudo isso, é difícil ser pessimista com esse mercado. Realmente. Bom, a gente tá chegando ao fim de mais um episódio do podcast. Queria agradecer muito, Rodolfo. Foi muito legal o papo. A gente com certeza quer te ver mais vezes aqui. Obrigado por topar o convite, viu? Bom, João, que é isso? Conta comigo. Acho que a ideia é agregar valor e, enfim, tô pelas redes aí, quem quiser acompanhar os conteúdos e, poxa, tô aberto, quero ajudar e quanto mais pessoas a gente conscientizar, mais pessoas tiverem acesso à informação, melhores resultados eles vão ter. Com certeza. A gente jornalista é assim, você dá a mão, a gente já puxa o braço. Então você vai voltar. E quem quiser acompanhar tudo isso que a gente conversou, lá no nosso site, na Exame, no Future of Money, a gente está falando de todos esses assuntos. O Rodolfo também está o tempo todo produzindo conteúdo sobre. Então, não deixem de acompanhar. E semana que vem a gente está de volta com mais um episódio do Future of Money, seu podcast Exame, um oferecimento da Mint. Até a próxima!